Compartilha aí. Quer dar um recado da Célia? Não. Só esperar a lista do texto, né? Que ela sugeriu pra gente fazer enquanto tá publicando. Hã? Gente, 2 minutinhos nós vamos iniciar, tá? Maria Alice, abre pra mim. Acho que calor o dia inteiro, né? Nossa, não, tava demais hoje. Lá fora Daquela tava chuva, eu falei, agora nossa, vai ficar uma delícia. Nossa, piorou. piorou. Agora saiu um vento, tá bom. Lá fora. Lá na rua, tá? Aqui nós estamos aqui Tá. dentro, nem... Tá. Eu cheguei de caminhar, foi o tempo de eu chegar, tomar um banho, eu saí, tava ventando, falei, que delícia. Na hora que eu saí, olha, não dá pra aguentar, não. Oi, boa noite, tudo bom? Sim. Eu também sou. Eu falo com a mão, falo que se eu amarrar minha mão, não falo mais. Incrível. Gente, me ensinaram a ensinar a gente. Quando eu faço reunião de paz, eu já vi. Você fala para as minhas palavras, eu falo com a mão. Se amarrar, eu falando que é Você assim. já ligou? A gente pensa, né? Se você não começar de novo, você vai parar sempre do ponto que você tá. Italiano, né? Acho que é. Mas na mão de italiano não O fala. lado da minha mãe tem também. Então, Do lado do meu pai, tudo italiano. nossa, gente brava. Meu avô era. Meu avô era um anjo, percebeu? Nossa, ele era monstro. Meu pai era monstro. Só de olhar para mim, entrar debaixo do medo, que chorar. Não, meu avô era muito bonzinho. A minha avó já era mais... Ele contava. Minha avó. Só que eu sou como ele. Ele falava pra mim, tá, o que é certo, é certo. Então acho que eu ouvi isso dele. Porque tinha que ser tudo correto. Ah, você é filha única, né? Eu sou, meu pai também, família pequena. Meu pai, filho único, eu filha única e sua filha Larissa. Eita! Então Economia, então isso que economizar, hein? só para não deixar. Minha mãe 6, um morreu, né? Eu passei 7, o mais velho. Só para não deixar herança? Então, a gente que não quer deixar nada para você ver com uma pegada. Pega a matéria. Então, Vai deixar pros dog, né? então um testamento. os peludinhos, ó, que me deixa doido. Pode colocar a gente também, se quiser adotar. Nossa, a herança que tem, ó, foi eu vendo essa casa que eu não tenho pego nem boa lembrança nenhuma disso daí, ó. Fui vendo pelo preço do terreno. Conseguiu? Pode ir. Quer fazer a oração inicial? Boa noite a todos. Vamos começar fazendo a nossa oração inicial, fechando os olhos e levando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre querido,
rogando a Ele que esteja conosco durante os estudos de hoje, que nos abençoe, que abençoe os nossos protetores espirituais, os protetores espirituais da nossa casa, que eles possam, Senhor, nos orientar e que nós, Senhor, estejamos prontos a ouvir os bons conselhos e a seguir sintonizando com o bem, sintonizando com esses espíritos tão superiores, que a nós, Senhor, cabe elevar os nossos pensamentos. Graças o damos, Senhor, pela nossa vida, pela paz que nos rodeia, por todas as coisas, Senhor, que temos recebido, tanto materiais quanto espirituais. Esteja conosco hoje, agora e sempre, e assim seja. Sim, seja. Palestra de ontem, alguém quer comentar? A gente não tem conseguido falar mal de nenhuma palestra. Ainda bem, né? E todas as palestras são muito boas. Mas a palestra dele ontem estava especial, né, gente? Estava muito bom. Ele construiu, assim, com uma lógica, com os detalhes. Ele gosta muito do tema, né? Estuda muito o tema, né? Ele tem uma profundidade muito grande no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, acaba, além de tudo, além do conhecimento, ele gosta muito do assunto, né? Então, e estava muito especial, né? Para quem não sabe, o Paulo está indo os Estados Unidos, volta só em agosto, por isso nós trocamos com ele para a gente conseguir fazer uma palestra com ele esse ano ainda. Ele vai semana que vem, dia 2, até entre sábado da outra semana e segunda, o Paulo está indo e volta agosto ou setembro do ano que vem. Então ele estava meio emocionado ainda. Mas a gente até trocou por conta disso, né? Para a gente poder aproveitar para fazer mais uma com ele esse ano, porque o semestre que vem a gente não vai ter. Eu sou suspeito que eu gosto muito das palestras do Paulo, acho que e ontem realmente ele estava muito especial. Ele dá uma pincelada em toda a codificação de Kardec também, né? Ele não fica só no... Não, ele usa toda a base doutrinária, mas esse é isso que eu falo. Tanto que ele pediu para fazer esse tema específico, porque ele gosta muito, tem um conhecimento muito grande e gosta, né? Aí é diferente, né? Que às vezes você faz um tema porque você sabe que é necessário e tal. O caso dele, além de ele conhecer muito, ele gosta muito desse viés da parte psicológica, né? Tanto que ele tem um estudo lá no Vicente Paulo, né? Ele que coordena. Até brinquei com ele, falei, quem que vai ficar agora? Falei, vai ficar tal pessoa, mas ninguém quer estudar com tal pessoa. Esse é o preço, né? Mas não desses da vida, um estudo específico de um livro? Não, nessa parte psicológica mesmo. Ele pega toda essa estrutura lá. Ele faz curso Joana de Ângeles, que eu entendi. Então aí ele estuda tudo. Ele pega essa coleção toda e acaba desenvolvendo essa parte psicológica aí. Usa todo o resto, tá? Mas a base aquela coleção da série psicológica. Aliás, os caras lançaram agora, para quem não tem, eles lançaram um capa dura agora, acho que são 13 volumes, acho, 13 ou 15 volumes. E esse que ele falou que ele renovou? Acho que a gente chegou até a dar uma olhada, né? E aí estava com preço interessante, eram 13, acho que estava menos de 300, 249, 200 alguma coisa. Vale a pena, para quem não tem, vale a pena ter. Mais algum aviso? Bom, hoje teve o texto curtinho do Orlando, né? Amanhã nós temos o texto do Paulo, sexta do Wellington, sábado do Marcelo e domingo do Orson. Do Marcelo eu já recebi, dos outros dois ainda não. Normalmente eles mandam sempre. O Acácio está falando, quer ir lendo aí já para a gente só pegar a pessoa. Palestra do Paulo Acácio. Coisa linda, hein? Pegou pesado no perdão. Quem tinha alguma dúvida, parou ontem. Verdade, Acácio. E o Tupperware não vou esquecer nunca mais. Nossa, não preciso chorar se não Tupperware. Esse foi o Raul Teixeira? Foi esse? Não, o Divaldo. Foi o Rossano Klinger. O Rossano. É que ele usou alguma coisa do Raul Teixeira. Mas você sabe que exemplos assim que chocam às vezes, eles são mais
fáceis do que você falar mais manso, que você lembra mesmo. É, Uhum. Você lembra mesmo. Aquele negócio que te causa. choca, marca. Aí você fala, não quer isso pra mim não. Deixa quieto. Quer. Nem por isso sua sobrinha pode devolver meus tapoer. Eu não tenho problema em pegar meus tapoer de volta. Ah, foi com juros e correção, É. né? Me deu uns 4 Não anos, precisa tá? ser Não vai ser cheio, cheio. não precisa ser com tudo aquilo que ele falou antes, mas vazio pode devolver. É, vai encher com os tapoeiros, todos os tapoeiros você vai ver só. Ixi, vai fazer. Bom, aí de aviso, então é isso, gente. Aí dia 30, né? Só reforçar, no final a gente lembra de novo. Dia 30 nós temos a Célia. Na quinta, eu só preciso confirmar, mas é muito provável. Na quinta ela vai fazer em Araraquara o Vencedor da Morte. Acredito que eles vão transmitir na quinta-feira 28. Na sexta ela vai fazer, eu acho que não. Na sexta com certeza ela vai fazer também na Barra o Vencedor da Morte. E é o dia da palestra mesmo, eles transmitem. No sábado aqui não, no sábado ela vai fazer sobre o perdão e Chico Xavier. E depois aquele bate-papo com pergunta aberto para quem estiver assistindo. E no domingo é em Jaú, eu não tenho tema, mas não vai ser nem o perdão e nem o livro, Vencedor da Morte. Ela vai fazer um tema específico, porque vai ter um evento em Jaú sobre conscientização contra feminicídio, alguma coisa assim que está tendo um movimento em Jaú. Vai coincidir de no domingo ter um evento ecumênico e tal, e aí o pessoal parece que pediu para ela fazer alguma coisa nesse sentido, mas eu não tenho o tema. Mas aí a semana que vem a gente divulga também, tá? Então dia 30 nós vamos fazer a transmissão, a palestra é das 15 às 16 e depois das 16h30 até as 18 é um bate-papo. A Cássia me faz rir, gente. Eu abri todas as minhas tapoeiras ontem mesmo, não deu nem pra lavar, joguei fora. Sua mulher deve ficar contente com você, fica felicíssima, ela deve estar com você. Aí vê que não era tapoer, ainda por cima era falsa. Né, cara? Porque a tapoeira não tá dando pra jogar fora. Tapoeira não dá pra jogar nem fora, dá né? pra jogar fora. Mais algum aviso? Eu acho que é esse, né? Só da palestra da Célia. Semana que vem me convidaram para fazer palestra aqui, finalmente, a primeira no ano. Ai, que engraçado. Vamos ver se a gente vai falar bem da sua palestra, hein? Na quarta não pode fazer comentário, né? Pode ser. Eu estava pensando nisso. Ele vai falar o que vocês acharam da palestra. Não, na quarta Tem não que falar. precisa, na quarta não pode pula. mentir, hein? Eu venho depois, eu venho 15 minutos depois. Amanhã eu não sei, a Valéria pode informar. Amanhã nós vamos estar em 2 córregos. O Paulo e a Leia vão estar lá. Eu acho que eles fazem transmissão, né? Eu não sei. Valéria, se você puder avisar aí e tiver a transmissão, de repente a gente compartilha na página amanhã. O Acácio está falando para Tudo você, Alice, falso. que é tudo falso mesmo. Do Alê, ele quer com doce de leite. Ah, Valéria, você tá acostumando muito mal, viu? Da vez que a Valéria vem, traz um negocinho. Trouxe 2 pacotes de doce de leite quadradinho. Nossa, eu adoro. Ela não come 2 pacotes daquele Eu não negócio em como uma doce de semana. leite. Sabe esse quadradinho? Vai desmanchando ali, pelo amor de Eu tô Deus. falando, bem que é bom. Que delícia. Não, o bom é ganho. Não, é Bom da Valéria. O bom é da Valéria de Dá graça. pra fazer um potinho maior, a pessoa vende desse tamanho assim, ó. Ó, Gervásio, Edmilson, bom, boa noite para todo mundo que está com a gente aí. Ó, a Camila está falando que doce de leite aqui em Minas tem de abundância. Camila, eu morei em Lavras, eu sei muito bem o que é isso, eu acho que é daí o gosto. Às vezes que a Valéria trouxe estava muito bom mesmo. Gente, então boa noite para todo mundo. Para quem está entrando pela primeira vez, o pessoal já vai respondendo, né? Já vai ajudando a gente. Mas estudo do Livro dos Espíritos. Começamos a parte terceira há 3 semanas, hoje já é a 4ª semana que nós estamos no capítulo 1. Nós vamos tentar fazer, acredito que a gente não consiga fazer todas elas hoje, mas das 638 a 646 é a última parte do bem e o mal. A gente tinha dividido em 2, acabou virando 4, né? Talvez 5, tá? O centro lá de Mineiros chama... 2 córregos. 2 córregos, desculpa. União Espírita de 2 córregos. Amanhã, Eles fazem pela página. se eles fizerem a transmissão, aí a gente compartilha pela nossa
E aí vale a pena, a palestra do Paulo e da Leia é muito gostosa. Então fica o convite amanhã, acho que às 8, das 8 às 9 a gente compartilha. Se a Valéria deixar, a gente compartilha da página lá de Dois Córregos. A Valéria é meio filha do dono do centro, do fundador, ela é meio dona do negócio lá. Então se ela deixar, a gente compartilha a transmissão. Tá bom? Então, 638 a 646, o bem e o mal. Não para quem está vindo, que assistindo pela primeira vez e quiser acompanhar, as últimas 3 semanas a gente está falando desse assunto. Está disponível tanto no Facebook como no YouTube para quem quiser pegar desde o começo, tá bom? Hoje nós estamos indo, como eu falei, nós vamos fazer o que seria a segunda parte, começando a segunda parte, que nós dividimos, né? Que na verdade viraram pelo menos 4, tá joia? Daí o pessoal que está com a gente, se puder ir ajudando, né? O pessoal que está sempre com a gente na página, puder dar dica, explicar como é que curte e segue a página, onde que fica. Ó, o Casagrande, que ajuda a gente demais, compartilha tudo, também está com a gente. Queria agradecer muito ele. O Vado também está, só aproveitar. O Vado estava online, não sei se ele está ainda. Ontem eu consegui depois assistir a palestra do Edgar, que é no mesmo horário nosso aqui, e eu vou confessar que eu fiquei um pedacinho lá em São Carlos, um pedacinho aqui no Paulo, e todo mundo aparentemente adorou a palestra do Edgar, né? E não tem jeito de não Edgar é difícil não gostar, né? Tinham alguns amigos de São Carlos que eu indiquei e que depois me mandaram mensagem agradecendo, falaram que ficaram encantados e tal. Vado, se você puder dar um feedback pra gente. O Júnior já falou que todo mundo gostou e que ele também gostou. A Isabela mandou mensagem, o Vander mandou mensagem, falaram que adoraram. Ele falou um pouquinho do livro. Então, realmente é imperdível para quem não assistiu. Está disponível também na página do nosso lar de São Carlos, a palestra do Edgar ontem. Sabe o tema? Qual foi? Ele fez sobre o livro, né? Do livro. Sobre a parte, ele fez o lançamento do livro. Ele pôs um nome diferente, mas ele falou bastante do livro. Ele até usou aquele exemplo que eu comentei com ele, que foi o que eu mais gostei do livro, na palestra que nós fomos no lançamento do livro dele. Então, por isso que eu lembrei que foi realmente do livro. Tá bom? Então, vamos lá? 638. O mal parece algumas vezes consequente das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Ficou claro assim? Não, eu acho que podia dar uma explicada na pergunta, né? Então, o que o Kardec diz? Ele afirma, né, que o mal, às vezes, ele parece decorrente de uma circunstância qualquer, né? Então, houve uma guerra entre os países e eu preciso retomar, por exemplo, né? E isso, né, em certos casos, incorre, né, na destruição mesmo de cidades ou até mesmo de nossos semelhantes. Isso acredito que mais na antiguidade. Hoje a gente ainda tem guerras, a gente percebe lá, né, no Oriente Médio, aqui em alguns países agora também está tendo também algumas coisas. O Rio de Janeiro não é bem uma guerra, né? Entre eles sim. Né? Mas assim, isso seria, então, pode-se dizer então que há uma infração de Deus, já que era uma circunstância, né, que levou ao mal, aí se percebeu que o mal seria necessário naquele momento. Então isso o que ele quer dizer com a infração da lei de Deus, assim, é por isso que Deus não deveria então impedir que isso acontecesse? Isso seria contrário à lei. Lembra que a gente estava falando, a gente começou falando a primeira parte, antes de entrar no bem e no mal, nós falamos das leis divinas, da lei natural, né? A pergunta dele é assim, ó, se existe isso, nós vamos discutir muito isso, vai levantar muito questionamento, como a gente estudou outra vez, quando a gente entrar em lei da destruição. Ainda é muito complicado para a gente entender a necessidade disso. E é essa a dúvida dele, né? Se isso acontece, isso é contrário à lei de Deus, né? Eu estou permitindo que aconteça essa destruição. Por quê? Porque que é contrária à lei natural, né? O que ele quer dizer é assim, se ela existe, né? Se ela é necessária, então não devia ser uma infração à lei. Ela não iria contra a lei. Esse questionamento que ele faz. O raciocínio dele o questionamento é esse. Se é necessário, se acontece, é uma coisa que é da realidade, então ela é contrária à lei natural, que a gente já estudou agora há pouquinho. É nesse sentido que ele questiona.
Exatamente. Então a resposta dos espíritos é: o mal não é menos mal por ser necessário. Então o mal foi necessário, mas ele não é menor por isso. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então o homem se torna mais culpável quando o comete porque melhor o compreende. Ele vem mais do mesmo, né? Quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno pelos meus atos. Nós Então, vamos falar bastante a disso cada hoje, né? existência, nós espíritos vamos nos depurando, vamos nos melhorando, né? Quando passo de uma para outra. Então, a guerra já não me agrada mais. Hoje eu tenho mesmo ojeriza, até de briga, de discussão, eu não gosto, por exemplo. Então, eu acho assim, não é porque eu sou boazinha, tá? É porque eu já participei de tantas que hoje eu não quero mais para mim. Já né? aprendeu. Eu acho que é porque eu aprendi, ou então eu tô com medo de errar de novo, né? Essa é a grande verdade, porque eu li um livro recente, né? Acho que é aquele que eu ganhei, em que a pessoa tem medo, né? Na encarnação atual, encontra até, mas ela tem muito medo, e o parceiro também, né? O que seria considerado encontro de almas. Então, medo do erro, novamente, eu acho que é mais por aí. Ainda não, talvez eu não tenha aprendido direito, mas eu também não quero errar mais, né? Porque eu já vi que o mal foi muito mal, então eu não quero mais esse mal. Eu acho que é mais ou menos por aqui. Eu já vi, né? Provavelmente eu já vivi essa situação e eu já tenho, ou eu aprendi realmente, ou eu já tenho receio de que isso aconteça de novo na minha existência. É porque pode ser que eu tenha vontade, né? E a vontade provavelmente é latente. Lembra sempre, é importante a gente sempre lembrar que ainda, ontem o Paulo tocou muito por cima numa coisa assim, nós estamos, lembra, e a gente já discutiu isso as últimas semanas, nós estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Quer dizer, então ainda nós temos muitos traços dessa ignorância, né? Dessa animalidade mesmo, né? Então assim, ainda é muito latente, né? Então ontem ele usou um exemplo no final, acho que a Cláudia pegou um pedacinho ali, você já tinha ido embora, você tinha ido levar alguém embora, e ele está usando o exemplo de uma pessoa que é uma trabalhadora do centro, não sei o quê, e que num determinado momento, porque foi afrontada, se mostrou o que era, né? Assim, dentro do centro, na fila do passe, em impropérios, agressões verbais e quase braçal, quer dizer, porque isso, e assim, é isso que eu estava falando para ele, na verdade isso ainda, nós discutimos isso muito há umas 3, 4 semanas atrás, isso ainda é muito nosso, na verdade é que a sociedade hoje, nós nos policiamos um monte em relação a esses impulsos que nós temos, né? Mas que ainda está muito latente na gente, nós estamos cansados de ver, né? É que nós ainda, graças a Deus, não conseguindo controlar esses impulsos, mas quantas pessoas que a gente vê... Bom, hoje, para quem assistiu a televisão hoje cedo, depois eu não vi mais porque eu não tinha vontade, mas eu vi no carro indo, a pedinte que foi pedir dinheiro, não sei se vocês viram, né? Que parou um rapaz na rua. Ele parou uma pedinte, uma andarilha, parou para pedir dinheiro, o cara tirou um revólver dentro da bolsa e matou a pessoa. Simplesmente na rua. E saiu andando, é isso que eu estou falando. A pessoa não saiu correndo, não saiu desesperado, saiu andando. Ele deu um tiro, pôs o revólver de volta na bolsa e saiu andando. Para ele não foi nada. Exatamente, né? Quer dizer, então isso é uma coisa. Tem muita gente, a maioria das pessoas acredita que tem olhado e tenham se chocado. Mas a impressão que dá é que a pessoa tomou uma atitude que é dele, assim, extremamente natural. Então nós temos ainda muito disso ainda, né? Nós temos ainda muito carregado essa... Esse é um extremo que é, assim, ainda raro, né? Uhum. Mas às vezes a gente percebe que, assim, que a educação, ou seja, assim, o ensino, ele vai entrando e a gente vai guardando aquele ensino lá e fazendo. Mas de repente uma circunstância acontece de tal maneira que lá de dentro sai o bicho, né? Sai o animal. E aí esse animal, que é o instinto, né? Ele ainda é dominante. Ele ainda não absorveu todo o conhecimento. Então, sai aquilo que não deveria sair. Né? Hoje mesmo teve também essas notícias, né? O deputado não gostou de um cartaz, foi lá e quebrou. Uhum. Isso é o que se espera de um representante do povo, de governo e tudo?
só porque ele acha que ali estava ofensivo a uma classe determinada, né? Mas um lado, né? E o outro lado, né? Então, assim, são coisas que às vezes acontecem e é bem isso mesmo, né? A pessoa está na fila do passe e de repente ela é cutucada, né? E aí o instinto, né? Não tem um controle. O que a gente precisa fazer é que esse instinto se torne o amor. Então, quando eu for cutucada, é o amor que é fora. Né? E a gente ainda está, né? Não, há por milênios isso, disso ainda. Porque ainda a gente está mais perto disso, né? Então, na verdade, é muito mais fácil aflorar isso do que o que ainda muitas vezes a gente não tem ainda, né? Nós estamos caminhando, estamos esforçando, que eu falei para o Paulo ontem. Mas o esforço é diário, quer dizer, o perdão, mas a obrigação é. Eu sei que eu não consigo, mas o objetivo é, né? Nós já temos o objetivo de melhoria. Né? O objetivo nós sabemos qual que é a perfeição. Então o caminho, o foco é lá, né? Eu não consigo ainda, claro que não. Nós estamos muito longe, mas vou dizer para mim assim, quando eu perco esse equilíbrio e respondo à altura ou sei lá, qualquer coisa assim, eu me arrependo muito rápido assim, aquilo me dói demais. Me dói demais. Já assim, puxa, mas por quê? Sabe? É uma dor mesmo, uma dor. E aí, aquele negócio do auto-perdão, olha, sabe, de eu falar, pô, você não é ainda tudo isso, né? Calma, mas. Nossa, não é pra isso, né? Mas é instantâneo, assim. É eu explodir. É o instinto, né? E depois aquela dor vem já logo em seguida. E aí. Bom, ainda bem, né? É que a consciência já está melhorando, então já está aqueles cortes, né? Ó, você errou, né? E você não demora mais isso, semanas ou meses, né? Para o cara lá que atirou na pedinte, a consciência ainda não assimilou, não chegou nele. Então ele ainda não se sente culpado. Nós vamos falar disso muito hoje. Quer dizer, na verdade, eu não me sinto culpado. Isso para mim não é errado ainda. E é isso que é o difícil, que a gente não entende, né? Por isso que a gente assiste, muitos ainda assistem a tal da televisão. E devia matar, devia colocar em praça pública, devia fuzilar, quer dizer. Por quê? Porque a gente tem o mesmo sentimento, na verdade. Nós estamos dominados pelo mesmo sentimento. Quer dizer, na verdade, o que nós devemos estar olhando é falar assim, lá, coitado, ele ainda não aprendeu. É exatamente o comentário que vocês duas fizeram de maneiras diferentes. Quer dizer, ele saiu andando porque realmente para ele aquilo era uma coisa natural. Ele não aprendeu, ele não sabe que aquilo, ainda o espírito dele, para ele não é uma coisa tão equivocada. Para todo mundo que assistiu, alguém que sempre está com a gente, o Edmilson, que é do Rio, foi lá no Rio. Muita gente chocada, sim, mas muita gente olha e fala, mas é assim mesmo, quer dizer, não é assim mesmo, né? Ainda bem que a gente se choca. Né? Vamos lá? 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? Isso vai dar uma discussão de 1h30. Não é? O mal que se comete não resulta, né? O mal que eu cometo resulta frequentemente da posição que o outro me colocou, né? Então, vamos por lá, uma posição de mano. E aí, nesse caso, quem é o mais culpado? Quem me colocou ou eu, porque perdi o controle? Né? Essa é a pergunta de Kardec aos espíritos, que respondem assim: o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpado que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. E aí isso aqui é o que pega, né? Porque assim, me colocou como soldado, eu preciso ir lá e preciso matar alguém, preciso guerrear, preciso fazer alguma coisa. Então, eu sou culpada? Um exemplo cotidiano também, eu acho que é a fofoca, né? De quem faz a fofoca de alguém. Não, mas aí alguém me colocou. Então, né? Mas a pra pessoa fazer alguma coisa. Não, o fato de fazer. É o fato de fazer. Alguém me colocou eu fiz pra o mal, fazer alguma coisa. Eu fiz o mal porque alguém me colocou nessa situação. Eu vou dar um exemplo mais simples. Dois alunos nossos. Um que instiga o outro a fazer. Sim. Certo? É essa a situação. Quer dizer, vai lá e faz. Também. Entendeu? Esse é um exemplo mais comum pra gente. O outro mandou outro foi lá, o bobinho foi lá e fez. Vai lá e faz. Vai lá e joga pedra no carro. Vai lá e bate no outro. Vai lá e puxa. Então a pergunta é essa. Quem que é o culpado? Quem que é o culpado? Eu fui lá e fiz. Eu tenho culpa. Eu fiz. Instigado por isso. Mas alguém... E a pergunta dele é essa. Quer dizer,
Nesse caso, quais são os mais culpáveis? A pergunta de Kardec é assim, ele já saiu a pergunta falando que os dois são culpados. Ele está afirmando e já perguntou, como sempre. Então, na verdade, ele está falando quais os mais culpáveis. Quer dizer, aquele que me instigou, aquele que me fez cometer o delito, ou que cometeu o delito. Aí a resposta do Espírito é que o mal sempre vai recair sobre quem o causou, que é quem deu a causa. E isso é assustador para a gente. É assustador para a gente, porque eu coloquei você numa posição em que você foi obrigada a fazer o mal, né? E aí o mal, quem foi que causou? Foi eu. Embora você tenha participado do mal, né? Então essa culpa, ela é dividida, né? Mas não deixa você de ter a culpa. Sim. Porque você teria o livre-arbítrio de dizer que você não, escolheu, né? Em determinada situação. Como o Paulo disse ontem, a gente tem que, falando da fofoca, né? A fofoca termina em mim e, se possível, falar bem da pessoa ainda, né? Pois é. Ele falou sobre isso. Exato. Né? Então, aquele que vai sofrer a pena, né? Eu vou sofrer uma pena pelo mal que eu pratiquei. Mas também daquilo que eu tiver provocado no outro, né? Que eu causei no outro. Eu vim e deu uma má notícia para você de qualquer jeito. Você passou mal. Eu vou receber a consequência disso. Família porque quase não acontece isso. Eu fiz um mal. Família quase não acontece isso. Normalmente assim. Irmão falar mal do cunhado, da cunhada. Pois é. Esse é um exemplo simples, gente. Exato. Eu crio um problema, eu trago a situação para cá e transfiro a minha raiva para você descontar. Ó, ele falou para você, mas se eu fosse você, hein? Pronto. Eu fiz você causar o mal, mas eu sou responsável. Eu instiguei, eu criei a situação para que você fizesse. Você foi lá e fez. Vai responder? Vai. Mas eu também. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Por isso que eu falo que é assustador. Muitas vezes a gente imagina que o outro fazendo eu não tenho responsabilidade. Ele fez porque ele quis. Não, ele fez porque você instigou. Ele fez porque você foi lá e colocou lenha na fogueira. Você foi lá e jogou fogo, jogou gasolina. Então você vai responder por isso. A Camila está colocando aqui uma pergunta. Como no caso da Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele mandava e os soldados executavam aqueles com crueldade, né, com os judeus. Esses soldados seriam culpados? Eles vão ter responsabilidade, Camila. Isso é uma discussão muito grande. Eu vou tomar a frente para falar disso, porque foi uma discussão de um seminário que teve uma briga homérica. Porque isso vai depender muito, porque é muito simples. Senão nós vamos aí ser uma coisa simplista, que foi o que aconteceu no seminário, que é assim, não, o maior culpado é Hitler que mandou. E aí depois o general, aí depois o cabo e assim por diante, chegava no minimizar o soldado que foi lá executar. Tá, isso seria uma maneira minimista da gente enxergar. Mas muitos dos soldados que fizeram com prazer. Então, o mal que eu estou fazendo depende da minha intenção. Então, no caso simples e puro, que se eu sou soldado, ou eu vou lá e mato, ou eu sou morto, a responsabilidade é de quem está mandando eu ir lá e matar. O Edmilson falou, cada um tem sua responsabilidade pelos seus atos, Deus vai julgar a intenção. Então, é exatamente isso. Então, quer dizer, eu vou lá, a Hitler, nesse caso específico, que foi a discussão, Hitler mandou, eu vou lá e eu me comprazia de ver aquela situação. Sou tão culpado quanto. Por quê? Porque eu estou sentindo prazer em ver o mal do outro. Então, são situações e situações. O que ia lá e era obrigado, porque senão ele ia ser morto também, esse tem uma culpa, uma responsabilidade muito menor do que o que ia lá e fazia com prazer. Então, a gente precisa sempre ter isso muito claro para a gente. A gente não pode terceirizar completamente a responsabilidade. Quer dizer, eu vou lá e mato porque eu gosto. Isso sempre sai a história do policial. Ele vai lá e matou porque ele tem que matar, porque ele está a serviço. Não, mas muitos policiais a gente vê que mata com prazer, que tortura e que faz. Então, quer dizer, ele vai responder pela intenção que ele está tendo. Eu estou sentindo prazer em matar, eu estou sentindo prazer em fazer mal. Eu senti prazer em participar de todas aquelas experiências horríveis. Eu vou responder pelo mal que eu estava pensando. O meu sentimento, e lembra sempre que na verdade não vai ser Deus que vai julgar, minha consciência vai me interrogar e vai me questionar na hora que eu tiver essa consciência de novo na realidade espiritual. Então, na verdade, essa história de Deus vai julgar, não. Quem vai me julgar é minha consciência, e quanto mais para frente tiver, eu vou ter noção clara disso, e só eu
embora nós queiramos achar, só eu sei qual foi a minha intenção. Se eu fui porque me mandaram ou fui porque eu gostei. Então, na verdade, por mais que os outros olhem, ah lá, ele está rindo, nós não conseguimos identificar. Quem vai identificar sou eu. É o que eu senti. É o meu prazer em praticar aquela ação. Então, a minha consciência é que vai determinar essa infração, se ela foi menor ou se ela foi maior. O agravante ou atenuante que nós discutimos a semana passada. Né? A responsabilidade, na verdade, os dois têm responsabilidade. Não, os dois têm peso. Só que Sim. É isso que você falou. Ele tinha intenção e fez com prazer. Tchau, playboy. Sim, não, por isso que eu estou falando, que o exemplo provavelmente que a Camila usou é que não, Hitler mandou, que a gente acabou usando, né? Ele foi lá e fez. Mas ele fez com Sim, crueldade. então se eu vou lá e faço porque eu sou obrigado, senão eu vou ser morto por pelotão de fuzilamento, ou se eu vou lá com prazer e cumpro aquilo com prazer. São duas situações diferentes. O Hitler teve a responsabilidade dele porque mandou. Ponto. Tá? E os comandantes assim por diante, diminuindo ou não, depende da intenção de cada um. E o soldado que executou é a mesma proporção. Eu tinha que fazer porque senão eu era morto. Agora eu ia lá e fazia, adorava o que eu estava fazendo, a minha responsabilidade aumentou consideravelmente porque eu estou sentindo prazer no mal que eu estou fazendo. Então o mal, lembra sempre que nós discutimos assim, o mal é o mal, o bem é o bem. Ponto. Então se eu enxergo aquilo, se eu sou obrigado a fazer isso porque eu sou um soldado de guerra, eu vou fazer isso e enxergo isso como mal, embora eu esteja fazendo, eu vou ser responsabilizado? Sim, mas com uma parcela muito menor do que aquele que está fazendo o mal por fazer o mal e sentir prazer. Né? Só responder aqui para a Vera, que entrou agora. Vera, Livro dos Espíritos, pergunta 638 a 646, tá? Bem e o mal, vamos. Bem e mal. Vamos lá? Então vamos, 640 agora. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpado no mesmo grau? Hoje é difícil, hein? É. Hoje é difícil. Nossa, ele não deixa escapar nada, né? Hoje é difícil. Hoje esse tema, Cara, para encerrar o bem e o mal, é complicado. Mas vamos lá, faz a pergunta de novo, Alice. Aquele que não faz o mal, eu nunca faço o mal, mas eu me aproveito do mal que o outro praticou. Sou culpado igual, né? É o mesmo grau? É isso que está Sim, você tem perguntando, consciência disso, né? Você está se aproveitando. Não é? Até porque eu lembro da pergunta passada, né? Todo mal que eu houver provocado. Então, se eu provoquei... Se eu estou me aproveitando da situação, quer dizer, eu tenho consciência de que ele está fazendo mal, eu estou tirando proveito daquilo. Então eu tenho a mesma... Mas ó a resposta dos espíritos. Ai, né? queria que eu falei desse. Não, é como se o cometesse. Então, eu não li, já. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, né? Para não fazer. Mas se ao encontrar a realizada dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Quer dizer, não adianta Usou eu a coragem fiz, do outro, hein? eu usei a coragem do outro, né? Estou aproveitando. Então é como se eu tivesse feito mesmo, eu né? saí de bonzinho, né? Eu aproveitei o que você fez e estou ali. Exatamente. Né? Entrou um para saquear a loja, eu entrei atrás, eu também vou pegar alguma coisa para mim? Tá certo isso? Não? É igual, né? Uhum. Eu estou Bem no meu dado, trabalho, ela fez uma maldade com a minha colega, eu aproveito ali da situação, não sei de que forma, e fico quietinha ali na minha. Ou a pessoa vai falar alguma coisa, alguém se aproveita. E também tem isso. Isso, aí você se aproveitou da situação. Mas não foi ela porque que a outra começou. que começou. Foi você que começou, né? Foi assim que Para a mim é gente a mesma fala. coisa. Eu não fiz, né? Então eu tiro o meu da reta. Ou mesmo assim, a pessoa tá falando, fala, e também tem aquilo lá que você falou pra mim, lembra dela? Aquilo. O Acácio fez um comentário que cabe. Funcionário de um corrupto ou de um corruptor se utiliza do delito também. Também. Certo? Ou vamos supor que eu trabalho com a Cláudia. E eu sei que a Cláudia pegou um dinheiro lá. E a Cláudia me deu um presente. Eu aceitei, mas eu sei que o dinheiro dela não é um dinheiro digno. Eu posso aceitar? Faço vista grossa, né? Como Faço um ditado vista popular. grossa. O problema é dela, Né? é meu. Não foi ela que fez, né? Foi ela que fez. Foi ela que pegou o dinheiro. Eu só foi estou ela que ganhando usou, presente, né? Só estou ganhando presente, mais ou menos por aí. Gente, Né? o exemplo prático desse, a gente sempre usa isso no dia a dia. É a esposa ou o marido, ou com a mãe, o pai, com o filho,
que o marido chega em casa a cada dia com um carro novo, com um dinheiro novo, e o salário dele é de R$ 1.500 por mês. E eu me utilizo disso, eu não pergunto de onde que está vindo, o que está acontecendo, e nós tocamos a nossa vida desse jeito. Quer dizer, eu sei que ele ganha R$ 1.500 por mês e ele chegou com um carro que vale 100 mil. E aí, no mês que vem, nós vamos para a praia. E aí, daqui 3 meses, eu fico sabendo que nós compramos um apartamento na praia. Com R$ 1.500 por mês. Mas eu fico quieto. Mas eu fico quieto, então, quer dizer, eu não fiz. Eu não estou roubando. Eu não estou participando. De jeito nenhum. Quer dizer, então são exemplos do dia a dia da gente, que a gente está acostumado a ver. Que a gente usou esses exemplos outro dia aqui com relação a filho. O meu filho chega com um celular novo em casa, que custa R$ 3.000, e ele trabalha ganhando 800, mal paga as despesas dele, paga a faculdade, não sei o quê. Ué, como é que você tem um celular de 3 mil? Me dá aqui o carnê de onde você comprou, me dá a nota fiscal do que você fez. Agora não. Melhor é não saber. Né? Então, que é o tal da vista grossa. Quer dizer, aqueles macaquinhos. dos macaquinhos que eu adoro lá. Ó, depois eu filmo para vocês, eu tenho uma coleção. Eu também gosto. Que é, para mim, não, eu acho maravilhoso isso. Quer dizer, que é exatamente isso. Quer dizer, não, eu não vi. Né? Não Então, quero ver, não quero ouvir, não quero falar, quer dizer, está tudo certo, nós vamos tocando o barco assim. Então esses exemplos são os do dia a dia da gente. Acho que a Vera, acho que é a sua primeira vez, né? Ela está fazendo uma pergunta, não tem a ver, mas a gente pode depois conversar no particular sobre isso. E eu que não perdoo o homem que matou meu filho, estou fazendo mal? Não consigo. Eu acho que aí é melhor assistir a palestra de ontem. Está fazendo mais mal para si mesma do que para outra pessoa. Não, Vera, não, veneno, e né? pra gente depois, se você quiser entrar no atendimento fraterno no particular, embora o pessoal já está respondendo, a Camila está te ajudando aí, o pessoal da página acaba ajudando, mas caso você queira conversar no particular, tem o telefone que as meninas estão colocando aí do atendimento fraterno, ou da própria página, pra gente, se quiser conversar e tal, mas assim, a grosso modo foi o que a Alice falou. Mas para não ser simplista, é exatamente isso. Quer dizer, a gente sabe o quanto deve ser difícil, mas com certeza está fazendo mais mal para você do que para ele, que provavelmente não sabe que você não perdoou. Talvez ele nem sinta ainda que ele fez mal, de fato. Né? Mas, porque está mais próximo. Mas nós sabemos que deve ser difícil, e se precisar conversar... Às vezes na visão dele, ele foi só se defender, ou ele tinha que fazer aquilo. Não, nós não sabemos. Né? A única coisa que eu só vou concordar com a Alice é que provavelmente a pessoa que cometeu não deve estar preocupada se você o perdoou ou não, né? Então, quer dizer, está fazendo mal para você e não para quem cometeu o crime, né? Assim, estamos sendo extremamente simplistas para a gente não aprofundar, mas depois a gente... Sendo bem simplista seria reverter essa energia toda para desejar o bem para o filho que desencarnou, mas que ainda está o Acácio está fazendo outra pergunta. De orações. Por outro lado, por exemplo, um dono de hotel que hospeda corruptos e bandidos, o que ele faz? Rejeita a reserva? Ele está sendo conivente? Ele rejeita a reserva? Ele não hospeda, ele não aceita essas Primeiro que nós estamos partindo do pressuposto que nós sabemos que a pessoa cometeu um crime. Então nós temos... Eu não posso julgar. Então nós não podemos julgar num primeiro momento, senão a gente vai entrar no caso do advogado. O advogado que defende o culpado sabendo que ele é culpado. Para o espírita, isso alguns amigos espíritas me dizem que é muito complicado e que não conseguem mais fazer esse tipo de atendimento. Quando eu sei que a pessoa é culpada, eu não consigo mais defender. Embora eu acho que seja muito complicado. Agora, nesse caso, o Acácio, assim, o dono do hotel sobrevive disso. E segundo, ele teria que ter uma prova, uma certeza muito grande de falar, não, eu não posso aceitar porque você está... Porque se ele está solto, e nós temos exemplos 1000 no Brasil, se ele está solto, teoricamente ele ainda está em liberdade e não está comprovado o crime que ele cometeu. Então, se ele for se hospedar em algum lugar, o dono da hospedaria não pode julgá-lo e falar, não, olha, não vou te aceitar porque você é um bandido. Não, porque provavelmente quem vai ser preso é o dono do hotel. Vai ser processado. Vai ser processado e preso, a questão provavelmente. do acolhimento, né? Da misericórdia que a gente tem que ter para com os demais, né? Jesus exemplificou bem isso, né? Quando ele foi crucificado do lado de um ladrão. Então não né? é misericórdia, não é assim. não é... misericórdia que eu tenho que ter. Aí é diferente. Não é conivência. Na verdade... Porque ele não está se aproveitando
do que o... Ele não Do está que o cobrando do mais robô. caro. Não está cobrando mas- mais caro. Não superfaturou, é não público. fez nada, Exatamente. Provavelmente aquela pessoa tem uma renda do seu cargo e pode ser que aquele dinheiro não seja o que foi roubado, né? Eu não vou saber diferenciar. Então aí tem muitas atenuantes, tem muitas variáveis. Desde que você né, não entre naquele mude. esquema, olha, eu gastei Ó, tanto, você não faz a vai- nota de tanto, que eu quero tanto. Eu acho que a pergunta da Cássia É. perfeito. Eu acho que a pergunta da Cássia é assim: mas se ele sabe que ele roubou, ele vai aceitar? Infelizmente, eu acho que sim. Mesmo porque aí eu concordo com a Alice e com a Ana. Ele não está se beneficiando do roubo do outro. Né? Na verdade, eu estou hospedando um hóspede qualquer. Eu vou lá e ele não sabe se eu sou um ladrão. O Alexandre apareci na porta da hospedaria, ele não conhece o Alexandre. Eu posso ser tão ladrão quanto esse corrupto que a gente sabe que é. E ele não sabe. E ele não sabe e ele está fazendo. Aí eu concordo com as duas, que assim, agora, eu vou lá, eu sei que o Alexandre é um corrupto. O cara só é traficante. E outra, faz e outra. corrupção, Aí eu né? chego lá e falo assim, Traficante. eu vou me hospedar aí, vou fazer as festas aí e tal, Aí e aí você não dá, mete né, uma cara? nota pro gabinete lá de 5 mil e eu gastei 1.000. Quer dizer, aí eu estou me aproveitando da situação e da corrupção para levar vantagem. Do contrário, é muito difícil da gente pré-julgar, né? Na verdade, a gente vai estar julgando antes do que a gente consegue definir. Aí nós vamos estar querendo ser mais real do que o rei. Mas sem chance. 641. Vamos lá? O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Olha, o desejo do mal, ele é tão condenável quanto o próprio mal? Né? Eu desejo que o bandido morra, que o estuprador seja Sofra. estuprado lá na cadeia também, para ele sentir o que ele fez para outro. Tô sendo igual ele. Deixa eu Né? só voltar, A resposta só para a gente variável. não perder, só para aproveitar o comentário de vocês duas, a Márcia, a Lúcia, eu acho que ela está fazendo aquele comentário em relação à pergunta do Acácio, e vale a gente não perder. Mas se eu, nesse caso, for excludente, não seria contra o ensinamento do Cristo não julgar? Porque eu poderia julgar alguém. Acho que foi aquilo que Né? eu disse, né? Não, então, eu só aproveitei Julgar, porque né? eu acho que vai de encontro com o que vocês falaram, né? Quer dizer, Senão eu excluo mesmo a pessoa já com preconceito, né? Daquilo que Eu já defini, eu coloquei um rótulo na pessoa que é ladrona e que Eu já não vou defini. aceitar, né? Aí lembrando que o estabelecimento ele é público, né? Que ele não pode recusar. Desde que ele são queira pagar. várias outras coisas que você vai Ele criar tem problema. um salário e que eu não sei se aquele dinheiro que ele está me pagando é do dinheiro que ele roubou ou não. Agora, se eu sei que a pessoa é um traficante, ele não tem outra profissão que não seja, né, traficar ou comercializar armas, aí, né, eu posso dizer sim que o hotel está cheio. Como Por o caso, exemplo, como o sendo caso do delicado, advogado. né, Aham. com a pessoa. Sim, você vai falar que não tem, porque se você falar, não entra aqui. que Não, é isso, você vai criar um problema Você e vai até criar um problema judicial. pra si, Vai criar pra- Até Isso judicial. aí. Então vamos lá na 600 de novo, vamos só lá. para a gente fazer. Eu só não quis perder porque eu acho que vai de encontro Certo. com o que vocês tinham falado. Pergunta 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? E a resposta dos espíritos é: conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar. Sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, então o homem é culpado. Olha, vocês veem aí a conformidade, né? Eu só não fiz porque eu não tive ocasião. Se eu não roubei porque eu não tive ocasião, eu sou culpado. Mas se eu tive vontade, né? E resistir à minha vontade de fazer aquele mal, de furtar alguma coisa, então, aí sim, né? Eu tenho, inclusive, né? Não é nenhum atenuante, mas na verdade eu tenho uma medalhinha. Você tem mérito. Né? Eu tenho uma medalhinha de honra porque eu consegui resistir. Eu tenho essa inclinação, isso é muito simples para a gente entender. Eu tenho essa inclinação, a gente sempre dá esse exemplo também. Eu tenho essa tendência, e aí surgiu, eu pensei em fazer isso e resisti. Show. Pontinho para você. É. Agora, eu pensei, tive a vontade, só não fiz porque chegou alguém, Aí, já era. Então, é esse o exemplo. E essa situação é o que mais a gente passa na vida, né? Porque senão a gente estaria aqui para o quê? Que são as provas. É. Que são as Sim. provas o tempo todo.
Mas essa diferenciação é importante porque das próximas perguntas vão entrar nesse assunto. É exatamente isso, ó. Eu tenho essa tendência, pensei, mas não fiz. Beleza. Então, além de você não ter cometido um crime, você ganhou um pontinho positivo. Você resistiu à sua tendência, à sua má inclinação. Agora, eu pensei, olhei, eu fui pegar, chegou o dono da loja... Aí já não é funcionando. Aí a gente está usando o roubo, mas tem outras coisas. Não, várias outras. Né? Por exemplo, eu tenho um desejo sexual por determinada pessoa, né? Mas eu resisti a esse desejo. Olha, parabéns para você. Numa discussão você tem aquela vontade de voar no desganar. pescoço. Também E desganar. você se controla, né? Conta até 10 e de volta. Água na boca para não falar besteira ou com a vontade de falar você esse se água. controla porque você tem a chance. exemplos ótimos disso. Né? Você, da né? vontade. Aí você se segura, porque você Nossa, pode eu pegar. eu sou Mas tem prova disso todo dia comigo. Era Deus tá aquilo me que você testando. estava dizendo, que você vai desganar a pessoa, né? Aí Ai, você você não, conta. não posso porque eu sou espírita. Aí eu já estamos ganhando as medalhinhas, os pontinhos positivos. Eu já ouvi isso, você é espírita. Eu falei, não sou tonta. Eu respondi isso. Deixa eu só aproveitar porque passou algumas perguntas, desculpa, aliás, deixa eu fazer esse comentário com o pessoal da internet, se puder ajudar, porque às vezes quando são respostas de algumas perguntas entre vocês, muitas coisas não aparecem pra gente, tá? Então o Edmilson está fazendo um comentário ainda daquela anterior. A Cássio, a mesma coisa quando um bandido baleado entra no hospital e o médico não vai atender e salvar a vida dele, sabendo que ele é um malfeitor. É isso aí, a misericórdia. Né? Tá? Então por isso que eu falo, gente, então às vezes a gente está, se vocês puderem inclusive colocar pra gente, porque esse comentário, por exemplo, não tinha aparecido. Eu vi por curiosidade, porque eu vi mais um comentário embaixo e abri, tá? Mas joia, muito legal o comentário. A Roseni está perguntando se o atendimento fraterno é no WhatsApp. Já responderam? Já, Valéria já respondeu. Eu só usei esse do dinheiro, o do roubo, né? É o que é o mais fácil para a gente chegar, mas a gente pode encaixar em qualquer situação, né? Todos os desejos, todos os instintos que a gente tem e consegue controlar, ponto pra gente. Agora, os que a gente, e aí esse caso, por exemplo, eu tive um desejo por uma mulher ou por um homem e consegui controlar, ponto para mim. Agora, eu não fiz porque a minha mulher ou o marido dela poderiam descobrir, eu pensei da mesma maneira. O ponto negativo é do mesmo tamanho. O mal foi feito. O mal foi feito. Porque o pensamento Já disparou. fez. Né? A gente peca, inclusive, por pensar. Muitos deles, né? A maioria deles. Né? Entendeu? Então, né? Pensei, Plasmei. plasmou. Ai, né? Se eu me arrepender em seguida, eu tenho atenuante. Agora, se eu não me arrepender em seguida, eu... Não, por isso, é né? importante pra gente, nesse sentido, a gente entender isso. Quer dizer, eu tive essa vontade e consegui controlar, além de eu não ter cometido esse impulso que eu tive, legal, ponto positivo para mim, porque eu consegui segurar um impulso. Agora, eu não cometi esse impulso, não foi à frente, porque alguma coisa não permitiu, o erro está cometido. Né? Isso que é para a gente só ter essa... Agora é o pano para manga. Agora vai. Agora vai dar uns 45 minutos, mas eu vou até 10h30. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? 642 e 643 elas vão se unir. Eu mas, não né? vou pecar, porque eu quero agradar a Deus. Não é porque eu seja boazinha. Não é porque eu aprendi, não é porque eu entendi. Né? Porque eu quero ganhar galardão, Tô com eu medo quero não. ganhar o céu, Eu tô com medo do umbral, né? Eu tô com medo lá. tô então... com medo do umbral, eu quero ir para o céu, né? Então eu vou fazer tudo para agradar a Deus. Mas lá dentro é o pão bolorento, que minha mãe dizia. Túmulo. Como é que é? Hã? Sepulcro caiado. O sepulcro caiado, exatamente. Né? Então, isso é bom, quer dizer, tá certo isso? E a resposta dos espíritos é simples, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Eu acho que isso para mim é uma coisa assim, né? Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Gente, é uma responsabilidade
essa pergunta e essa resposta dos espíritos que não tem tamanho. Às vezes você perde uma pessoa por não deixar de socorrê-la naquele momento, porque você está sem tempo. Gente, eu vou mais longe. Eu vou pegar, eu vou pegar de. Ai, já faz tanta coisa. A batata exatamente não. não. É bem isso. Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que a batata, o problema é mais complicado. Eu não faço, e nós temos isso como hábito diário, eu não faço porque eu já faço demais. Eu faço demais para o meu marido, eu faço demais no meu trabalho, eu faço demais para o meu filho. Aliás, eu estava fazendo um artigo para o Marcelo em relação a isso, vou acabar com o artigo que eu ia fazer para ele. É nesse sentido, quer dizer, em algum momento nós paramos para pensar se nós estamos fazendo o bem que deveríamos fazer. Assim, não, mas eu preciso, a minha preocupação é o meu filho. Quem disse? Sua preocupação tem que ser o seu filho, sim, mas se eu estou lendo aqui, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, isso serve para todo mundo. E para todas as situações e todas as pessoas. Dentro da casa. Para todas as pessoas. Claro, óbvio que nós não vamos querer que a sua preocupação seja igual com a sua filha, como ainda nós não temos essa capacidade. Nós ainda não temos esse discernimento, essa consciência de que somos realmente iguais irmãos. Mas estou me colocando nessa situação? Ou as outras coisas, elas continuam sendo uma muleta para que eu não me coloque nessa situação? Aquela história que nós conversamos já várias vezes aqui, não, deixa eu me aposentar e eu vou trabalhar voluntário no SEAC. O dia que eu me aposentar, aí eu vou fazer. E hoje você não faz por quê? Não, mas hoje eu trabalho 8 horas por dia. Eu tenho filho para criar, eu tenho emprego, eu preciso... E no dia a dia, no seu trabalho, como é que é? O que você oferece no seu trabalho para o outro? De verdade, né? Não é o bom dia que é obrigado a falar a hora que chega, né? Isso, né? Alguns nem isso não fazem, né? É no limite das próprias forças. É isso que eu acho que é assustador e que a gente não consegue imaginar. Quer dizer, nós temos essa noção do limite das próprias forças. O que seria o limite das próprias forças para nós? Eu trabalhar 8 horas por dia, precisar chegar às 6 horas e deitar? Chegar no sábado e domingo, poder ir no bar tomar cerveja e assistir futebol? Com certeza não. Aí não, mas eu preciso, eu trabalho o ano inteiro, é passar um mês na praia, enchendo a cara de cachaça. Esse é o limite da própria força. E não, veja bem, isso é importante a gente entender que todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. O lazer, o recreio, a parte social, tudo isso faz parte. Agora, mas deixa, o dia que eu me aposentar, aí eu me coloco à disposição para fazer um trabalho voluntário. Meu amigo, no ritmo que nós estamos indo, se eu esperar me aposentar para colocar à disposição, é mais fácil os outros me ajudar, né? As pessoas não têm que me ajudar, as pessoas vão ter que ir lá no asilo me ajudar, em vez de eu ajudar depois que eu me aposentar. E é nesse sentido, né? Então o que eu acho que é assustador é isso, a gente não tem, eu pelo menos, estou falando agora por mim, eu acho que a gente ainda não tem essa ideia dessa resposta, por isso que a Alice falou e eu também acho assustadora essa resposta. Porque assim, quando ele fala o limite das nossas forças, é limite das nossas forças. Não aguentar mais. Então, ele não está falando mais ou menos, ele não está falando de segunda a sexta, ele não está falando das 8 da manhã às 6 da tarde. Sim. Ele está falando no que eu puder, eu devo fazer. Nossa, o Acácio falou, então Além tudo. do que pode, porque está no limite das forças, né? O Acácio assim, além. Então para tudo, Alexandre Luiz Matias. Chamou o nome inteiro, parece minha mãe. Voltemos à primeira vez que conversamos. O médico que fez besteira no meu parto não fez uma cesariana que me salvaria porque não quis. Instrumento e momento ele tinha. Quer dizer, ele não fez porque ele não quis. Ele tinha um instrumento na mão. Vai cometer um equívoco. Aí ele cometeu um equívoco. E aí veja a segunda parte, né? Mas será que cada um responderá por todo o mal que tiver decorrido
por causa do bem que deixou de fazer. Então, assim, o médico, Mas aí, ele nesse não caso- se isenta da Nesse responsabilidade. caso não se une o útil ao agradável, talvez eu teria que passar por isso e... Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Que a gente, tem uma pergunta lá do Livro que fala que Deus se aproveita de todo mal para dele decorrer um grande bem. Existe Então, uma, ou seja, uma assim, junção do útil ao... ele precisava passar por essa situação. Aliás, do né? inútil ao desagradável. Eu gosto muito desse ditado. As pessoas Né? ficam bravas comigo. Na Mas- verdade, Deus Do une desagradável. o útil ao desagradável. Essa é a situação. É. Eu preciso que aconteça. Isso não quer dizer que, não, mas então você merecia. Não, mas aí nós já vamos entrar uma Outra discussão. Mas, discussão. quer dizer, com certeza, se nós vamos voltar lá na primeira pergunta, Deus é justo, bom, todos aqueles atributos, ele não se equivocou. Ele não houve equívoco. Então não teve erro. Então se não Exato. teve erro, mas o médico errou. O médico errou porque era necessário ele errar para que acontecessem, desencadeasse todos os outros processos. aquele mal lá, necessário. Exatamente. É o mal necessário. Isso. Então desencadeia outras possibilidades, outras necessidades, inclusive para o próprio médico, em relação ao que ele vai responder. O erro, gente, a gente precisa entender uma coisa nunca elimina a outra. Eu sempre brinco com a Ana, que eu tenho pessoas muito próximas, que a pessoa quando faz um mal, todo o bem que o outro fez, ela acabou. Não, o bem que ele fez está feito, é mérito. O mal que ele fez o mal. Então eu faço 500 coisas boas e faço uma coisa má, ela não apaga as 500 boas. Ela simplesmente cometeu uma errada. Então ela tem que ser julgada, tem que ser responsabilizada por essa errada. Eu não posso pegar essa errada e apagar as outras 500 boas que ele viveu. Então é a mesma coisa, quer dizer, o médico, se ele cometeu um equívoco, ele deveria ter sido responsabilizado, ponto. Agora, nós não podemos simplesmente achar que então aconteceu aquilo e não deveria acontecer porque o mal não poderia ter existido. Não, é o que a Alice comentou e a Ana fez as duas no mesmo comentário, que o mal precisava ter acontecido. Eu me aproveitei daquela situação, e isso não quer dizer que quem cometeu o mal não seja responsável. O mal que eu cometi, eu sou responsável pelo mal que eu cometi. O equívoco que eu cometi, eu sou responsável pelo equívoco que eu cometi. É isso que nós estamos falando. O que aconteceu no caso específico seu, o médico deveria ser responsabilizado. Ou está sendo responsabilizado. Não vou entrar no... Ele será. Com certeza ele será. Vamos pela lei divina, né? Sim. Porque a lei terrena vai ser responsabilizado. Moralmente ele cometeu, principalmente se foi um erro, que assim, nós temos que partir do princípio que ele errou de propósito. Tá? Não conheço a história, mas nós temos... achou que ia dar certo. Ele imaginou que estivesse fazendo o melhor. Então nós temos que partir daí. Nós temos que imaginar que quando eu cometo um erro, nós falamos disso outro dia, eu faço achando que eu estou acertando. Embora para o outro que está olhando, falando que eu estou fazendo uma bobagem do mundo. Mas lembra que a gente sempre faz achando que vai acertar e para ser feliz. Mesmo quando prejudica o outro. Nós já discutimos isso muito aqui. Tem uma Né? pessoa fazendo um comentário, me ajuda. Então, Márcia Lúcia, ela chama. Me ajudem, por favor. Tenho um marido acamado há 3 anos em estado terminal. Parei minha vida para me dedicar aos cuidados dele. Isso me deixa no meu limite. Tenho uma filha de 10 anos. Meu limite é 24 horas por eles. Eu estou em segundo plano. Isto porque eu acredito que tenho que fazer. Aconteceu, tenho feito. Isso não é caridade, é meu caminho, embora às vezes parece que passe por esse tal limite. Quer dizer, ela está entendendo que ela tem que passar por isso, pelo que eu entendi, né? O espírito quase sempre ele tem uma noção exata, né, daquilo que ele precisa realizar, do que ele precisa fazer. Então eu vejo que parece que ela tem essa noção, né, de que ela precisa acudir o esposo, né, se dedicar ao esposo e à filha. E realmente acaba ficando em segundo plano, não tem como não. Em segundo plano, tá certo? Não tem como, né? Você fica... Mas é o caminho, né, Márcia? E quem que não faria, né? Estando no lugar dela. Então, você não ia abandonar uma filha. E um marido em cima de uma cama, né? Não tem jeito. Exatamente. Então tem coisas assim. Tem coisas que... Chico tinha muito isso, né? De que eu estou no lugar com as ferramentas necessárias para o meu crescimento e aprendizado, aquilo que eu preciso fazer. Então, tudo que está à minha volta está certo. Eu preciso ver com esses olhos para, dessa situação, buscar fazer o melhor, né? Usando as ferramentas que estão à minha volta. Então, a pessoa difícil, o doente,
tudo são ferramentas, né? O erro médico. E sempre, é muito difícil, gente. Parece, às vezes a gente fala, outro dia eu estava falando isso com uma pessoa. Ah, mas parece fácil. Não é fácil. Para mim também não, senão não estava em prova e expiação, né? Aliás, mais expiação do que prova. Claro que não é fácil ainda para a gente entender todo esse processo, mas a teoria, é isso que eu falo, nós estávamos discutindo ontem. Na teoria nós sabemos que o que nós estamos passando é o necessário para a minha existência atual, com todas as dificuldades, com todos os problemas que possam aparecer. Então o caso da Cássia, ele até falou, não estou me eximindo, mas ele poderia ter feito. Ele poderia, mas aí, Cássio, a responsabilidade é dele. Nós não temos como interferir, senão nós vamos voltar na discussão de 3 semanas seguidas da história do livre-arbítrio. Ele vai ser responsável, ele se responsabilizou pela escolha equivocada ou não. Hoje nós podemos falar, você pode afirmar que foi uma escolha equivocada. Ele, naquele momento, provavelmente tomou a decisão achando que era correta, mas foi equivocada? Tá, vai responder por isso. E mais, e assim, o que a Liz estava falando da história do Chico, e para a gente ainda é difícil, é que é exatamente isso, gente. Eu não convivo com um filho difícil ou com um pai difícil porque é flor. É porque provavelmente eu precisava passar por isso. É a necessidade para mim e para eles e para quem convive em volta, essa existência ser dessa maneira. Cabe a mim fazer com que isso seja feito da melhor forma possível. Esse é o meu trabalho. Agora, as dificuldades foram colocadas, foram impostas, muitas. As que eu procurei, as que eu criei, são para melhor aproveitamento do meu crescimento moral. Como eu vou passar por isso é que vai determinar se isso serviu ou não. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui. Ah, então quer dizer que se eu tiver um câncer terminal eu estou tranquilo. Não, depende de como você encarou essa dificuldade. Ah, eu tenho um filho difícil e eu chutei esse filho para fora de casa. Adiantou você ter um filho difícil? Não, não serviu para nada. Essa lição você não aprendeu. Volta e faz de novo. Então, não é os simples fatos das dificuldades que aparecem na nossa existência, elas não nos dão passagem direta para lugar nenhum. É como eu lido com isso e como eu aprendo com isso é que vai determinar. Então não adianta eu falar, a gente sempre discute isso aqui, e a gente sempre escuta isso no meio espírita. Ah, mas então ela teve uma doença terminal, ela passou 3 anos com câncer horrível, essa com certeza foi para a regeneração. Não sei, depende de como ela encarou, depende de como ela encarou essa dificuldade, depende de como ela passou por essa doença. Se foi resignado, se ela entendeu, se isso serviu como aprendizado. Se não serviu, não serviu para nada. A doença não serviu para nada, serviu para a doença. Serviu para sofrer. E eu não consegui aprender nada com isso. Volta e faz de novo, filho. Então, as dificuldades, elas são apresentadas para que a gente conviva e aprenda com elas. Se eu não aprendi, a dificuldade não serviu para nada. Se eu tenho um filho difícil e eu não convivo com esse filho, eu prefiro excluir da minha vida, não serviu essa experiência. Não me serviu de nada ter essa experiência com um filho difícil. Por quê? Porque eu não quis passar. Escolha minha. Agora, serviu? Não. Então faz de novo. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. As dificuldades não são só as dificuldades que fazem a gente evoluir. É a maneira com que a gente caminha que vai fazer que isso seja diferente. Que seja proveitoso ou não. Né? Tem uma história que ilustra bem isso. É de um livro do Chico, acho que do irmão X, se eu não me engano. E aí a senhora passou a vida dela com um marido difícil, né? E ela ali, suportando, né? Aí quando ela pensou assim, quando eu chegar no plano espiritual, eu tô, né? Livre. Tô livre. Aí quando chegou no plano espiritual, ela ficou sabendo que ela tinha que voltar com aquele marido de novo. Ela, mas claro, não é possível. Eu já vivi a minha vida com ele, já. Fez tudo certinho. Sim, fez tudo certinho. Eu suportei, né? Então, esse é o detalhe, minha irmã. Você suportou, você não amou. Você não amou. E aí volta de novo para cumprir a missão. Sendo espírita, praticando a caridade, e eu vivendo do lado daquela pessoa difícil, e isso vai acabar, é só essa vida, né? Então, de vez em quando meu marido se aproveita dessa história para falar. Mas a gente vive, né? Espírita vive brincando com isso, né? Não, eu vou ficar até o fim, porque é só essa. Quem é trequinho da minha evolução. Não é?
instrumento de evolução. Mas é exatamente esse exemplo, perfeito esse exemplo. Ué, não, eu vou te aturar até no fim porque eu não quero mais. Porque eu preciso, que é a história aqui, ó. Ele fala Né? isso pro meu irmão, Eu vou fazer porque é agradável a Já Deus, são. porque eu quero ganhar o céu. É a mesma Ganhar o pão é a mesma troca, que É a nós troca estamos acostumados. E espírita ficou pior. Mentira, O meu André. espírita agora está querendo tronar, não está assistindo. Não, mentira, André. Mentira. Flávio, muito bom Ele você não tá tá aí. assistindo, mas eu tô falando, mas eu tô pedindo Gervásio. desculpa. Eu falei assim, Ah, você tá tentando que eu ganhar os vivo pontinhos. falar, que eu vivo falando isso pro André, André, eu te aturo, meu irmão, porque assim, na outra encarnação a gente vem bem longe. Assim. Já tô te aturando nessa encarnação. Mentira, eu Pois amo é. você do coração. Exatamente. Ó, 2 problemas. Tá aturando e mentiu. Piorou o problema. Eu falei que eu falo Vai isso. ser mais 3 encarnações com a mesma pessoa, meu pai do céu. Fica quieta, Tá vai. aturando e ainda mentiu. Não adiantou Não nada. cumpriu nada do que fala. Piorou só. Vamos lá. Ainda bem que ele não tá assistindo. Nada do que Mas eu gravo, edito e ponho na família, no Eu tô Natal. falando Obrigada. isso pra mim também, viu, gente? Eu põe só no grupo da família esse pedacinho. No Natal. Piorou no Natal. As mensagens de Natal, você tá pondo música e começa aquela frase, todo mundo para pra ouvir. Vamos lá? Vamos, 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem, né? Sou bem pobre, eu não tenho como contribuir, né, para a feira da caridade. pra isso. Posso ajudar a vizinha a lavar um quintal lá? É ótimo, mas vamos, que essa é muito interessante também. Vamos lá. Né? Então a resposta dos espíritos, ó, não tem desculpa não, viu? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um copo d'água, né? Gente, Você tem os Olha, ouvidos. eu vou dar o exemplo sempre, que para nós é o mais fácil de todos. Porque às vezes A eu gente vejo usa. muito no consultório isso. Mas a gente já deu esse exemplo várias vezes, e essa a gente falou muito na anterior que praticamente encaixa nessa, né? Do fazer o mal e agora fazer o bem. Ué, não dá para ir no asilo? Escutar os velhinhos? Na creche, visitar uma criança? Para quem mora 2 quadras? Para quem mora perto, ou para quem passeia todo sábado e domingo? Escutar um parente. Escutar a avó que já está ficando com Alzheimer, que repete a mesma coisa 10 vezes. Gente, mas são essas coisas bobas. Quero dizer que estão me matando. Estão me prendendo aqui. Não, assim, escutar a voz não fala assim, né? Ó, já falou isso. hein? Então, não, é isso que eu estou falando, mas Vai escutar e dar aquelas cortadas. é dar coitada atenção, da pessoa. é fazer com que a Ou pessoa então você fecha os ouvidos e deixa ela falar. deixa ela falar. Não, e agora com o celular piorou, né? E agora com o celular ainda piorou. Então, nesse sentido. E volta, né? Essa 643 vai encaixar naquilo que a gente falou agora há pouquinho. Quer dizer, ó, eu tenho 1000 coisas que eu posso fazer, não independente, e fica claro que não precisa ser com a parte financeira, né? Mas é o que eu falo, quer dizer, ó, eu trabalho meio período. Olha, e o outro período? Não dá para você fazer qualquer coisa, cara? Ó, hoje tem 500... Dentro do ambiente de trabalho. tem relacionamento Gente, ali com as tem, é pessoas, isso que eu falei, dá pra tem ser 500, caridoso. 500 outras 1000 coisas hoje, se quiser ir mais além. Hoje tem trabalho em todas as casas assistenciais da digitação da nota fiscal eletrônica. Então, pode ficar no celular. Para quem gosta de ficar no celular, dá para fazer em casa. Ó, a Elza tá dando um exemplo Né? fantástico. Depois que eu perdi meu filho, ajudo muita gente no hospital e me faz muito bem. Ah, tem os amarelinhos em Bauru para quem está acostumado, gente. Aqui em Pederneiras é só ir lá, vai aqui na Pronal. Não fizeram, o dia que nós fizemos o evento lá, não foram lá fazer a visita, não fez tão bem para as pessoas. Eu conheço uma pessoa em Pederneiras, um senhor que ele participa de todos os eventos, todos os eventos. A gente também conhece, muito amigo. E aí, outro dia passando no consultório, não vou falar o nome porque acho que não convém. Aí Não, pode sim, é o seu Lima. seu Lima. Falei, seu Lima, tá tranquilo hoje? Ele falou, não, filha, eu fui lá no senhorzinho ali na esquina, que ele tá com um quintal pra carpir, coitado. E o seu ele Lima não tem quase 80 anos. Ele tá muito velhinho e ele não tem força, então vou lá ajudar ele a carpir. Ele vai lá quintal. capinar o Falei, quintal. seu Lima, eu quase que eu falei, mas assim, o senhor também não é tão jovem. Não, mas eu vou carpir o quintal pra ele, quer dizer... Mas só ó, a Edivânia fez um comentário que a gente pode pular para 644 depois que eu ler.
Quando não dá para me fazer nada, eu faço uma oração. Pronto, fez o bem. 643 está resolvida por sua causa, Edivânia. Pronto. Que nós já falamos aqui. Se eu estiver pensando... Quando nós falamos no mal... Gente, nós precisamos sempre lembrar que a gente sempre fala no mal, né? Mas se a gente inverter para o bem, também é verdadeiro. Quando eu desejo bem, quando eu penso bem, quando eu faço oração, quando eu estou desejando a minha oração em casa, quando eu desejo as coisas boas, essas vibrações também chegam como coisas boas. É que a gente só fala do lado ruim. A gente só tem essa imagem que, nossa, quando eu penso mal, o mal chega. Quando eu penso bem, também. Então, eu falei que dá para a gente resolver as 643 na Edivânia por causa disso. Ué, ó, eu não posso fazer de casa, eu estou entravado na cama. Faço oração. A Edivânia resolveu pra gente a 643. Foi uma Dulce que foi falado que ela fazia muito, assim, muito bem ainda, mesmo que ela só mexia só a cabeça, com o pensamento, com a oração, do que muita gente que tinha os braços e tal. Os espíritos falam, né, em o livro de André Luiz retrata que quando se a gente soubesse, né, da nossa capacidade de realização no bem só com o nosso pensamento, ao passar por um mendigo, Deus o abençoe, que Deus o proteja, vibrando o bem o tempo todo, forças, né? Porque a gente está naquele momento fornecendo fluidos magnéticos para que a espiritualidade possa atuar. E a gente precisa disso, né? A gente fala do Evangelho, né? Que é o momento do fluido, no lar e tudo mais. Mas é o tempo todo. Se eu me fizer a oração, ficar pensando no bem o tempo todo, eu sou uma verdadeira usina de força para a espiritualidade poder agir, ajudando os necessitados, os doentes. Perfeito. É o que a gente sempre fala, que às vezes a gente sempre fala do mal, né? O mal, vibração, mas o bem é o mesmo efeito, gente. Nós precisamos vibrar o bem. Por isso que eu falei que ela resolveu o nosso problema. A Iris está falando, ó, só Gente Saúde atende 240 famílias. Ouço todas, amo o meu trabalho. Ó, a Alice estava comentando e eu cortei ela. Pronto, outro exemplo. No meu trabalho, eu vibro positivamente? No meu trabalho, o que eu transmito faz bem para os outros? Pronto, eu já estou ajudando. Ou eu sou no trabalho a desgraça em pessoa. O que conta o que aconteceu de ruim, o que aconteceu no jornal, quem morreu. Eu tenho a agenda do velório, dos enterros no celular. Eu que passo no grupo do trabalho. Ou eu que passo a mensagem legal, que dou a notícia bacana, que divulgo o trabalho da menina que está precisando de ajuda. Quem eu sou? Então é o que a Alice falou. E a Iris comentou do trabalho dela. Ó, eu amo meu trabalho, eu atendo 240 famílias e faço com amor. Pronto. Já está fazendo a minha parte. Está fazendo a parte que me cabe. Posso fazer mais? Claro, nós sempre podemos. Nós falamos agora há pouquinho. No limite das forças. Até no limite das forças. Então, estou fazendo a minha parte? Tô. Posso fazer mais? Claro. A Marilda está falando exatamente isso aqui. Está falando que ela faz muitas coisas, conversa com idosos, faz muita coisa dentro de casa, trabalha no sábado no centro, mas ela sempre sente a necessidade de algo a mais, que falta algo a mais. Até chegar ao limite de suas forças. Marlita, o limite das nossas forças. Essa frase agora vai ser um tal de escutar isso a semana inteira. E assim, eu estou cozinhando dentro de casa para minha família. O que é que eu estou vibrando na hora de cozinhar? Estou vibrando bem? Ou estou vibrando mal? Que desgraça fazendo agora. Todo mundo dormindo. Né? Olha que aquilo, tudo que eu estou pensando vai lá para aquela comida, energia negativa que eu estou distribuindo para minha família. Olha o mal que eu estou fazendo, porque eu deixei de vibrar o bem. Vamos lá? Dá pra gente fazer as três que faltam. Tá 5 minutos adiantado. Não, lá tá adiantado. Tá. Então vai lá. 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Essa é ótima também, vai dar discussão, mas vamos lá. Então, né? Favelado lá, né? Ele vive lá e aquilo não é o motivo para ele né, participar dos vícios e crimes? Então a resposta dos espíritos é assim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Alice, podemos fazer a 645 e a gente emenda as duas? Pode ser? Porque eu acho que as duas são muito... eu acho que dá pra gente usar os argumentos. Então a 645 é: quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? A resposta dos espíritos é: arrastamento sim, irresistível não.
porque no meio dessa atmosfera de vícios podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Acho que essa pergunta, assim, um exemplo prático que seria assim, eu nasci numa favela, num bairro bem pobre. Lá tem muito bandido, tem muita coisa, e eles me incitam a que eu escolha o mal que eu possa fazer. Eu sou inocente, já que eu já estou ali no meio, é difícil, porque a gente costuma dizer, né, coitado, ele nasceu ali no meio do vício, não tinha escolha. Então aqui a resposta é que não, né? Eu escolhi estar no meio para me expor, se eu vou resistir ou não àquele mal, porque eu já tenho uma tendência. Então, mas eu quero vencer essa tendência. Como é que eu faço para vencer essa tendência? É enfrentando, né? Como é que eu faço para enfrentar o meu medo? Eu preciso enfrentar aquela situação que gera o medo. Aqui o espírito também, ele quis enfrentar uma situação do vício para que ele conseguisse sair do vício, né? E aí isso não pode ser, isso pode arrastá-lo, né? Porque, por exemplo, eu já estou lá, o meu pai é viciado, minha mãe é viciada, então no meu DNA já tem o vício também. Facilidade é muito maior. O que eles estão falando da facilidade é muito maior, lógico. Sim. Isso nós não podemos discutir, né? Nós não podemos fugir da história, senão nós vamos ouvir, mas claro que o meio vai facilitar. Mas o que eles estão respondendo para a gente, e aí não é o Alexandre, a Alice, não é o Amigos do Bem, são os espíritos, o que eles estão nos dizendo é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a colocar pano. Mas a realidade dele é essa e é muito difícil ele sair. Nós sabemos que é muito difícil, mas a resposta dos espíritos é de que não é impossível e que na verdade vai ter um mérito muito grande, porque provavelmente ele veio nessa situação para conseguir superar. Como nós, gente. Mas nós não podemos comparar nossa situação com o favelado. Não, nesses termos não, mas eu não sei quais são as minhas dificuldades, as minhas provas, as minhas tendências, que são tão difíceis quanto as dele encarar e conseguir superar. Então a dificuldade, claro, nós não estamos sendo hipócritas de falar, mas você está falando isso porque você mora num lugar que não tem essa realidade. Nós sabemos de tudo isso. Mas é isso que eu estou falando, não é a resposta do Alexandre, da Alice, da Ana, da Cláudia e nem do Amigos do Bem. A resposta dos espíritos. Ele tem, sim. Eles respondem, o arrastamento, sim. Eu tenho essa tendência, sim. O chamamento é para isso? Claro, óbvio. Se eu estou vivendo aquilo, e nós temos isso, nós vivemos isso com os nossos alunos. Com a dificuldade que nós temos, você também. Quer dizer, então nós temos essa noção clara. Agora, qual é o esforço? Qual é o mérito? É não passar, é não se deixar arrastar. Então, e a resposta deles é um arrastamento quase irresistível. E eles respondem, arrastamento sim, irresistível não. Eu tenho a capacidade de falar não. Aliás, provavelmente eu vim para falar não. Eu disse que eu ia dizer não. Né? Então, na verdade, assim, o que nós estamos dizendo é claro que é muito difícil, que nós entendemos, nós vivemos isso, nós vemos isso de perto. Mas a resposta dos espíritos para mim é muito clara. Existe a tendência, mas não é irresistível. Muito pelo contrário. Ele está ali para vencer essa dificuldade. Quantos exemplos, né, a gente tem de pessoas que conseguiram vencer suas dificuldades e saindo vencedores dessa vida. Então, assim, lembrando, né, aquele rapaz que era morador de rua, que entrava na biblioteca, estudou e passou no concurso do Banco do Brasil, né? Da catadora de lixo que lia a história, pegava os livrinhos do lixo, lia a história para o seu filho, e o seu filho hoje se formou, né? É um exemplo nós temos que pegar, porque aí muitas pessoas podem olhar, e como a gente ouve, mas isso é 1 em 1000, mas é esse que tem que ser usado. É o exemplo aqui, ó. Então, não, e é esse que tem que ser usado, gente. É a mesma coisa que a gente fala assim, mas é 1 em 1000, mas é esse que é para ser valorizado mesmo. Esse é que é para usar como exemplo, esse está certo. Esse conseguiu vencer a dificuldade e fez o que provavelmente veio para fazer. Os outros é que não conseguiram. Então, e ninguém está sendo simplista a ponto de falar, mas você está falando isso porque é muito fácil. Não, é o que eu estou dizendo. Provavelmente as minhas provas e as minhas tendências que eu não consigo superar sejam mais difíceis do que quem está passando lá. Nós estamos falando de coisa material. Agora, de repente, a minha tendência moral, que eu não consigo superar, é muito mais séria e eu vou carregar uma responsabilidade muito maior
na realidade, na hora do desencarne para a próxima experiência, do que quem não conseguiu passar por essa experiência material. Então a gente esquece que a gente olha muito com a realidade material. Mas aqui o que eles estão discutindo aqui com a gente é em relação à questão moral. Eu posso viver no meio desse e ser honesto. Eu tenho que lutar para ser honesto. Por quê? Porque aqui, é isso que, assim, para mim fica muito claro. O arrestamento, é claro que vai ser muito... A tendência, o meu convívio, as minhas companhias vão me puxar para essa facilidade que provavelmente é o mundo do crime. Por quê? Porque eu não tenho oportunidade. Aí nós vamos começar a listar uma centena de situações, de motivos que poderiam me levar para o lado do crime. Nós temos centenas e entendemos tudo isso. Agora, a experiência, a dificuldade está aí. O mérito provavelmente vai ser muito maior do que o do Alexandre, que não passou por aquilo ali. Mas ele veio para vencer. É isso que nós precisamos entender. Ele veio para superar essa necessidade que ele está passando lá. É isso que a gente precisa entender e deixar muito claro para a gente, né? E mais, né? E aí nós temos responsabilidade, porque nós temos que fazer todo o esforço possível, no limite das nossas forças, para ajudar esse daí não ir para o arrastamento. E isso é responsabilidade de todo mundo, não é de quem faz atendimento da educação infantil, não é de professor de escola municipal ou estadual, é de todo mundo, gente. É de todo mundo, é da sociedade de uma forma geral. E nós vamos ouvir, mas o governo não faz, ou eu fazer, vai. Porque se nós ficarmos esperando o governo, nós não temos. Então nós vamos ficar sentados e fazendo. Nós escutamos isso todo dia. Mas se o governo fizesse, não precisava do Rotary, do LAIS, do Centro Espírita, mas precisa. Então levanta a bunda da cadeira e vamos fazer. Porque se nós temos que fazer no limite das nossas forças, para de olhar o que o outro não está fazendo. Se o governo não está fazendo, faça você. O que dá para fazer no limite das suas forças. Essa é a orientação da espiritualidade. Então não adianta ficar resmungando, porque o governo rouba, o governo não faz. Você está fazendo? Jóia, então faz. Não está fazendo? Começa a fazer. E para de reclamar que os outros não estão fazendo. Lembrando que eu sou responsável pelo mal que decorrer de eu não ter feito bem. Então, se eu não fui lá na favela, se eu não fui lá ajudar, e aquele foi pro crime, eu sou responsável. Porque eu não fiz o bem, eu não fui lá orientar. Né? Eu não colaborei com nada. Fácil é para quem quer sair do crime, para quem quer fazer fácil, não é. Não. Né? Com certeza, nem o morador de rua, nem a catadora de papel veio dizer que foi fácil a vida dela. Não foi. Né? Foi de muita luta, né? De momentos em que até se passou fome, mas que eles, né, como vieram com a missão de exercer uma influência sobre os seus semelhantes, conseguiram vencer. E toda vez, lembrando também, né, vou lembrar lá da lição do anjo da guarda, que toda vez que eu fizer um esforço em direção ao bem, a espiritualidade superior vem me ajudar, porque ela reconhece o meu esforço, né? Ou então vamos usar que Jesus, né, dará os passos em direção a nós, ou ele próprio ou seus mensageiros, que são os espíritos amigos, mas eu vou ter o socorro necessário para poder alcançar. A 646, vamos fazer o que a gente faz ela, e vai resumir o que a Alice comentou agora, a gente consegue fazer todas que a gente se programou. Vamos lá? 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? A resposta dos espíritos é: o mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem penas e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já disse a propósito do óbolo da viúva. Se não tivesse esse último final, era o que me lembrou. Não, eu ia falar. Veio lembraria na cabeça de todo mundo cara, aqui. né? Que veio na cabeça de todo mundo, que é, Que ela né, deu a tudo que oferenda dela era tudo que ela tinha, então a dela, Valia embora muito. o valor material era muito pequeno, menor. o valor Embora todos do espiritual templo foi muito olhassem maior. torto, né? Exatamente. Porque né? todos deram muito e ela deu só um óvulo. E ela Exatamente. Então, lembrando do esforço, né, que eu tenho que fazer para o bem. Que ainda não é só o bem É verdade, que eu posso a gente, fazer, é o bem no limite da minha na verdade, a gente doa o que é supérfluo mesmo. A gente não doa. A gente Mesmo- não compra duas roupas novas e doa. Mas não precisa, gente, não precisa se preocupar com o material, é só a gente pensar no tempo.
Mas a gente não viu que está estragado também, né? Mas, mas não precisa nem pensar nisso. Pensa no tempo. Que tempo que a gente dá para o outro? Que tempo que a gente dá o tempo do nosso lazer? É que ele fala bem na parte assim, bem material Sim, também. mas é todo bem. É todo bem, gente. O bem material é esse que a gente vai pensar no dar o excesso, que a gente discute sempre, que a gente fala sempre. Mas pensa no dia a dia. Nós damos o nosso. Qual o tempo que nós damos? Que nós doamos? Nós doamos, é aquilo que eu sempre brinco. Eu dou o do meu sábado à tarde, que eu todo sábado e isso a gente escuta, infelizmente, né? Não, mas faz 25 anos que eu jogo bola todo sábado das 2 às 4, tomo cerveja das 4 às 6. Foi para isso que nasceu, é? Tá, e não dá para mudar? Não, né? Faz 25 anos, nem minha mulher mudou. Então é isso que eu falo, quer dizer, o quanto que nós nos desprendemos do que nós queremos ou do que nós gostaríamos de estar fazendo em benefício do outro. Esse é o mérito do bem na dificuldade. Quer dizer, o quanto que eu me tiro do que seria prazeroso só para me oferecer a situação que está precisando. A Alice falou agora há pouquinho, gente. Nós precisamos fazer o projeto na cidade nova para ir ajudar? Não. Você não tem o seu aluno que você sabe que está acontecendo, e você se prontificou a fazer para dar a volta. Então eu não preciso de instituição, eu não preciso de outra entidade. Claro, a gente sempre ouve isso, a gente já ouviu de muitas pessoas. Muitas pessoas procuram as entidades assistenciais, Centro Espírita, Rotary, Lions, as entidades filantrópicas e tudo mais, porque é uma maneira que às vezes eu chego. Facilita para eu fazer. Eu não sei por onde começar, então eu procuro lá para começar a fazer. Beleza, mas não precisa. Quer dizer, se todos os professores se preocupassem com um, ou com dois, ou só com o que está acontecendo, o que está mais sério, o que está em volta. Nós discutimos isso sábado passado, né? Sábado retrasado, e nós percebemos isso, nós comentamos lá na lista estava perto, na educação infantil, quer dizer, o simples fato deles serem vistos como gente, deles serem enxergados, deles serem notados, eles retribuem de maneira diferente. Sim. Por quê? Porque eu não existo na minha casa. Meu pai e minha mãe, se eu sair às 8 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde, tá bom, e se eu não voltar, melhor ainda. Aí de repente você encontra alguém que está preocupado se você comeu, se você não comeu, se você tomou banho, se não tomou banho, se você foi no médico, se não foi no médico, se está tudo em ordem, se dá um abraço, se dá um beijo. É completamente diferente. Então é nesse sentido, quer dizer, e isso todo mundo pode fazer. Isso todo mundo pode fazer. Sabe, eu vou confessar uma coisa, quando eu pego uma sala no começo do ano, porque desgasta, né? Você se envolve, falo, não, esse ano eu não vou me envolver emocionalmente. Né? Eles são alunos, eu sou professora. Gente, não dá. Porque sempre tem aqueles, uma meia dúzia ali com problemas. Né? Outro dia uma aluna aconteceu um fato na casa dela que eu não posso, porque ela escreveu um bilhetinho que eu sou a caixinha de segredos dela. Ai, professora, depois você me conta aqui. Não, mas tem 12 mil pessoas, se você quiser contar, ninguém vai ficar sabendo. Porque eu sou a caixinha de segredos dela. Aí eu fui segurando a mãozinha dela, né? Assim, massageando os dedinhos, falei, conta no meu ouvido. Ela contou, gente, a história é terrível, né? Imagina uma mãe tentando defender, a filha defendendo uma criança de 9 anos defendendo a mãe. E ela estava em pânico, daí ela falou, aí depois passou uns dias, ela escreveu, professora, ela está desesperada, quando vem ela não tem eu com ela. Falei, mas a gente está junto aqui. Falei, como que eu não me envolvo? Né? Não consigo. Então eu pego a sala e falo, esse ano, né, não dá. Né? Porque a carga, gente, vem, né? E você sai com aquela carga emocional, você quer ajudar, e tem um limite ali, tem coisas que não tem como eu fazer, eu resolver. Mas eu tinha que socorrer naquele com conselhos. Então, eu fui ouvindo, ela foi contando assim aqui, né? Só para. Então eu virei a caixinha de segredos. Então tem, né? Assim, então, são nada todos por acaso, que tem. E como que eu não me envolvo? Sabe? Tem professor que não estou julgando também, cada um sabe da sua vida, né? Aí um dia eu comentei com uma pessoa, falei, eu já achei o que fazer, né? Ah, não, isso é melhor. Tá, tudo bem, eu estou feliz fazendo o que eu estou, né? Já me encontrei.
Tá, não quer, né? Cada um é cada um. E vamos tocando o barco. Dói. Despertar de cada um é. E acho que o governo, né? A gente tem que fazer, mas chega na hora que você chama, aí isso eu não quero pra mim. Tudo bem, eu vou. Sim. Sabe? Mas é escolha. Aí é esse tal do livre-arbítrio da Gi. Não é? Eu Não sou melhor do não que quero, ela, faço não aqui. sou. Sim, não. Mas aí, Nós Cláudia, somos- é o que me toca. Sou cheia de defeitos, sabe? Não, e é o que me Mas- toca. Não adianta. Não adianta. Tudo, nós entendemos, é teoria. Ah, olha, é até o limite das minhas forças. Mas aquilo que eu falei, nós sabemos o limite das nossas forças. Não. Então, não adianta a gente querer dar o passo maior. É a mesma coisa do perdão ontem. Ah, mas eu não consigo ainda. Mas está tentando? Show de bola, Mas vamos esse aí. Mas... limite das nossas forças a gente é muito testado também. Porque às vezes a gente chega em casa, você acaba de deitar, você tá cansado, você acaba de deitar, toca a campainha. Você fala, ai, finge que não ouço. Mas ele não falou que ia ser fácil. Então, aí você Isso ele levanta, deixou muito claro. né? E vai. E vai, fala, não, eu vou ver o que eu tenho, o que eu posso fazer. Eu já pensei em outra coisa, a hora que ele estava comentando, porque tem assim, a ofensa que vem te pega num momento frágil, né? Aquela coisa, né, de você perdoar porque você estava mal naquele dia. E eu já fui muito ofendida, assim, eu fiz de confiança, não pra mim. Eu estava bem naquele dia, porque eu sou organizada, né? O pessoal pega no meu pé na escola, que eu tinha aquele meu armário aberto, mas seu armário é assim. Falei, nossa, se fosse o da fulana, ela ia abrir, as coisas iam cair tudo, né? Então eles pegam no meu pé. Mais uma vez, gente, eu estava na diretoria, quem é organizado é louco. Eu falei, isso é pra mim, né? Deixa. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fiz de conta, quer falar, fala. Né? Aí passou um tempo, a pessoa veio e falou, viu, você desculpa que eu estava brincando. Eu virei e falei, tem maneiras e maneiras de brincar. Virei as costas aí. Deixei passar. Então eu acho assim, que depende do momento que você tá, você enxerga de um jeito. E dependendo do dia, já não estava legal, aí fizeram um comentário, então aí magoou, sabe? Mas também fechei minha boca, falei, hoje não abro mais a minha boca. Então depende, sabe? Aí o perdão testes, né? são testes, e é fase da sua vida. Tem fase que você está mais frágil, tem fase que você leva... Eu lembro disso que eu achei até engraçado, sabe? Porque eu sou organizada. Qual é o problema? Você quer Eu me sou ajudar? assim, Fica, gente. olha, Não, para organizar eu sou, gente, eu sou show de bola, viu? Deixa eu só aproveitar, a Michelle pediu para você fazer oração para fazer o passe, que ela está precisando da água fluidificada. Você faz a oração final? E o passe coletivo? Faço. Que ela falou que ela não conseguiu pegar ontem. Então, Michelle, se vocês puderem colocar água aí, atendendo a pedidos. A Valéria está rindo. Tô perdida aqui porque meu negócio travou, não tô vendo mais nada. Um monte de gente falou que travou, mas aqui não. Vamos lá? Nós passamos hoje 5. Só 5? Então foi bom. É que tá quase 10 adiantado. Todo mundo isso aqui. Quer que eu vou pegar mais água na geladeira? Pode aquele restinho pra mim só. A lista sem também. A lista também, então eu pego lá. Você pega lá? Pode fazer que eu já pego. Pra todo mundo. Ok. Não, já tá cheio. Na geladeira já tem uma garrafinha cheia. Então vamos nos sentar confortavelmente, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. O nosso primeiro sentimento é o de gratidão pela oportunidade da vida, de mais um dia. Todo dia que nos é dado é mais uma oportunidade de estarmos colocando em prática o que a gente ouve. Deus nos concede a cada amanhecer uma chance. E isso somos gratos ao Pai. Com a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, como eu gosto de chamar, aquele irmão mais velho que nos protege, nos ampara, nos dá a mão, e que muitas vezes nos levanta e a gente nem tem ideia da força que veio dele. Muitas vezes, a maioria dela, nós nem agradecemos. Então, com a imagem desse irmão querido, imaginemos ele nesse momento, nesse ambiente, à nossa frente, em um abraço em seu coração,
fachos de luz que chegam até nós, nos trazendo equilíbrio, paz, força para enfrentarmos os nossos problemas, coragem para sermos melhores, coragem para fazermos bem. E pedimos também aos nossos amigos espirituais que nos acompanham no trabalho, que fluidifique a água aqui, nossa e a de todos os nossos irmãos que estão em casa. Que essa falange do bem, em nome de Jesus, alcance cada um que está ouvindo e derrame bênçãos sobre essa água. Que nessa água contenha o remédio para o corpo físico, para as nossas dores do corpo físico, mas também para o nosso corpo espiritual. Que nos ajude a ter pensamentos positivos, que nos ajude a pensar no bem sempre, a sermos positivos e com isso estarmos na sintonia de Jesus. Que essa luz se espalhe desta casa a tantas pessoas que nos ouvem, aos seus vizinhos, à sua rua. Pense no seu bairro, pense na sua cidade, pense no Brasil, nos governantes, no planeta Terra. Nesse instante tão decisivo, com tantos problemas que o planeta vem enfrentando, juntos, numa corrente do bem, conseguimos, com certeza, levar paz e amor a todos os lares. Que Jesus abençoe a todos que estão assistindo, abençoe aquela pessoa que nós estamos pensando nesse momento, abençoe, Senhor, as pessoas que estão nos ouvindo com dores ou com problemas emocionais, as pessoas que perderam seus filhos e passam por dores atrozes, como aqui foi falado no estudo, nos comentários, pessoas que pedem por irmãos que estão no vício, ao nosso caderno de oração, com todos os nomes. Jesus visita todos, aos nossos irmãozinhos desencarnados que aqui se encontram e que às vezes encontram em lares que não deveriam estar, que encontrem a luz, que encontrem a paz. Agradecidos que somos, primeiro a espiritualidade amiga que está conosco, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso mentor, e a Deus, nosso Pai, por mais um dia e por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que assim seja. Agora eu quero dessa gelada. Gelada. Agora eu quero dessa gelada.